E aí, galera, salve, salve. Então, após essa pausa que a gente teve de uma semana, que nós possamos ter tido uma tranquilidade para descansarmos mentalmente das aulas, que a gente tenha conseguido dar um tempinho que é sempre importante para que nós sigamos agora, imaginei eu daqui até o ano, até o final do ano, meio que diretamente, né? Então, já dando continuidade às nossas aulas, nós paramos no tema 4 sobre as interações que os povos europeus, indígenas e africanos tiveram aqui na América. A gente parte agora para a aula e para as ideias do iluminismo, né? Então, para contextualizar um pouco, vamos lá. O que foi o iluminismo, né? O iluminismo ele foi um conjunto de ideias aí que surgiu no século XVIII, principalmente na França e na Inglaterra, e que estava relacionado diretamente ao quê? A ideia do absolutismo dos reis, né, dos estados absolutistas que a gente estudou no tema 3, também no tema 4, anteriormente, e era justamente para combater, para se opor a esse absolutismo dos reis e também ao fanatismo religioso. E por mais que o movimento do Renascimento, né, tivesse combatido bastante essa ideia do fanatismo religioso na Europa, ainda continuava bastante. E, como a gente viu, chegou até aqui a América, por exemplo, com a conversão obrigatória dos índios, dos escravos africanos e afro-brasileiros também ao catolicismo, né? Sob pena de morte, inclusive para aqueles que não aceitavam essa conversão, que não aceitavam o catolicismo como religião imposta pelos colonizadores europeus aqui. E qual que era a ideia? A gente lembra mais uma vez do Renascimento, que era justamente valorizar a racionalidade e a ciência. E a gente viu como o uso da razão e a ciência eram extremamente importantes, né, para os renascentistas ali, para o movimento do Renascimento, e foi algo que os iluministas também trouxeram consigo, a defesa da racionalidade e da ciência. Claro que se baseando bastante no Renascimento, né? Tinha muitas ideias do Renascimento que esses iluministas, que os filósofos do iluminismo pegaram lá, se basearam nas ideias do Renascimento. E é um tanto quanto inquietante assim, né? Até engraçado, como a gente vê até hoje, que a gente luta muito, né, para defender a racionalidade, a ciência. Em 2020, né, 2019, enfim, a gente vendo as pessoas querendo defender que tipo a Terra é plana, que é quadrada, que a ciência não vale de nada, que a gente tem que tomar medicamentos que não tem comprovação científica nenhuma, que coronavírus é gripezinha e por aí vai, né? Então a gente tem as pessoas querendo desacreditar a ciência, achando que, né, querendo colocar para nós que algumas teorias absurdas que a gente sabe que não tem comprovação nenhuma nem no passado nem no presente e a gente pode colocar em milhões e milhões de anos para o futuro que isso não se comprovará, nessas teorias nunca se comprovarão. Então não é só coisa lá do século XVIII, não, do século XIV, XV com o Renascimento. A gente está no século XXI e tem que ficar brigando aí, né, defendendo para que a ciência e a racionalidade sejam praticadas e aceitas por alguns por aí ainda, né, que infelizmente se tornaram alguns muitos nos últimos tempos, né, e é algo bastante preocupante que a gente tem que tomar cuidado e estarmos sempre alertas, né. Então, com base em cima dessas ideias que nós vimos agora aí no primeiro tópico, os filósofos iluministas eles tinham uma crença, né, que a racionalidade e a ciência elas eram um caminho para se conquistar a liberdade e a sua autonomia intelectual. Quer dizer, o ser humano, né, cada ser só seria plenamente livre e autônomo intelectualmente se ele se baseasse na racionalidade e na ciência, porque aí ele teria como defender as suas ideias, como criar ideias próprias, como criticar e até mesmo desconstruir
algumas ideias absurdas, ou até mesmo de repressão, ideias violentas que fossem colocadas, porque era geralmente o que a Igreja Católica, na ideia do fanatismo religioso, e os reis, né, os monarcas absolutistas, na parte do governo, faziam naquele momento. Então, a partir desse instante que as pessoas tivessem a racionalidade e a ciência como base nos seus pensamentos, ajudaria muito para que elas deixassem de ser manipuladas, que essa lavagem cerebral toda do governo absolutista e da igreja naquele momento não fossem os únicos guias das pessoas, mas que a própria pessoa conseguisse guiar a si mesma a partir daquilo que ela considerava como o melhor para si, e não pelas ideias impostas por outras instituições como o Estado, aí, né, o governo e a igreja. Certo? E aí os filósofos iluministas, eles consideravam, né, esses pensadores, que mudanças sociais seriam possíveis sim, a partir dessas ideias. E aí qual era a mudança principal, né, ou as mudanças sociais principais que eles queriam? O fim do poder dos reis, né, desse poder absoluto dos reis, algo que fosse mais democrático, de maior liberdade, de maior participação nessas decisões políticas, e que essas liberdades individuais elas ascendessem, quer dizer, que elas aumentassem e se estabelecessem de maneira definitiva. Porque no Estado absolutista, com uma grande influência, né, da igreja, obviamente as liberdades individuais não eram questões existentes e respeitadas, né? Então eles tinham esses objetivos de fazer mudanças profundas nessa sociedade. E a gente vê assim, são ideias, como mais que a gente fala de século XVIII, que influenciaram muitas questões e influenciam até hoje. O como influenciam hoje a gente vai ver já já. Mas a questão da Revolução Francesa, por exemplo, que a gente conversa muito, né? Que é citada, por exemplo, de revolução por muitos alunos, até mesmo do terceiro ano, que eu dou aula agora, eles falam muito sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi possível por causa das ideias iluministas. As independências dos países aqui na América, do Brasil, dos Estados Unidos, enfim, de todos os outros países, se basearam nos ideais do iluminismo também. Então não é algo que ficou só ali restrito na Europa no século XVIII, não. Até hoje, esses ideais iluministas, eles interferem na nossa sociedade ainda de algumas maneiras. Certo? Então as características, vamos lá. Primeiro, eles eram bem positivos assim no pensamento e às vezes viajavam um pouco, eles saíam um pouco da realidade assim. Mas eles acreditavam, por exemplo, no constante progresso do ser humano. O ser humano estava em processo de evolução, de melhoria, e que aquilo não pararia, né? Que o ser humano sempre evoluiria para melhor. A gente sabe que isso nem sempre acontece, mas ok, era a ideia deles. Se é que vocês me entendem, né? Por exemplo, a razão aqui, né, como fonte para a liberdade, para a compreensão do mundo, como única forma de se livrar da ignorância e dessa servidão. Mas não só a servidão física, a servidão mental. Que alguém pode ser livre, mas pode estar sob influência, sob dominação ali ideológica, né, de dominação mental, psicológica de outra ou de outras pessoas. Então, a partir do momento que o ser humano ele consegue ter essa racionalidade, aí ter a razão como fonte, ele consegue sim se tornar mais próximo, ao menos, da liberdade, de uma compreensão de mundo dele próprio, que não vai depender, como eu falei no slide anterior, da compreensão de mundo, das ideias de outra ou de outras pessoas, né? Ele consegue ser livre, não só na questão física, mas na questão mental também, psicológica. Certo? Aí a ideia do humanismo também, que foca numa valorização dos seres humanos, a gente já viu lá no Renascimento isso, né, no ser humano e nas capacidades desse ser humano. O ser humano como alguém capaz de desenvolver, de criar, de descobrir, de pensar por si só. Okay? E eles também defendiam
que os governos, né, devessem existir, que esses governos existissem para o bem da sociedade e para garantir as liberdades econômicas, individuais e a igualdade de todos perante a lei. É algo meio impensável, meio inatingível, talvez, né? Essa igualdade de todos perante a lei. Infelizmente, depois aí de praticamente 300 anos que o movimento iluminista iniciou, não aconteceu até hoje. A gente lamenta muito por isso, porém, infelizmente, é a realidade. Mas essa questão aqui do governo existir para o bem da sociedade é bem interessante, porque vai cair no último tópico aqui desse slide que fala sobre a ideia do contrato social, que foi pensada aí, né, criada por esse filósofo francês, o Rousseau, e também do sistema tripartite, que era do Barão de Montesquieu. Aí a gente vai dar uma olhadinha aqui, né, nos principais filósofos, vai aparecer, por exemplo, Voltaire. Essa parte aqui do contrato social e do sistema tripartite eu vou falar já já quando eu vou falar do Rousseau e do Montesquieu de maneira específica, né, individualizada para cada um deles. Então, por exemplo, Voltaire, né? Voltaire era francês também. A gente tinha o Francis Bacon, tinha uma galera importante na Inglaterra também. Só que para nós aqui do Brasil, por exemplo, os franceses eles influenciaram muito mais do que os ingleses. Então Voltaire ficou conhecido pelo quê? Quer dizer, ele viveu aí 84 anos, bastante para a época. Por combater a ignorância, o fanatismo religioso, defender a razão, a tolerância, quer dizer, a aceitação do diferente, né? Isso é a tolerância, e a monarquia constitucional, quer dizer, a gente vê que ele não era contra o rei governar, tipo, ele não queria fazer uma revolução aí, igual na Revolução Francesa, né, e tal, e derrubar o rei, muito pelo contrário, ele falava, não, a monarquia é importante, a monarquia tem que existir, só que de maneira constitucional, quer dizer, ela tem que ser limitada por uma constituição. O rei não pode fazer o que ele quer, o que ele bem entende quando ele quer. Ele tem que ter leis a seguir, leis definidas pela sociedade em si, né, que favoreçam a todos para que ele tenha limites na ação dele como rei, como governante. Tanto que aqui diz que ele foi preso várias vezes, porque ele eram ideias revolucionárias para a época. Por mais que não fossem as mais revolucionárias, como por exemplo derrubar a monarquia, né, e tal, eram muito revolucionárias. Então ele sofreu diversas perseguições aí na França e acabou preso aí várias vezes por ter essas ideias. Aí a gente vai cair no Rousseau, que viveu um pouquinho menos, né, 66 anos. E ele era um cara legal por conta disso. Tipo, ele já tem uma ideia um pouco mais próxima da minha ideia aí, que ele questionava esse progresso contínuo do ser humano, ele não acreditava nisso. Para ele era algo muito distante, acreditar que todos os seres humanos progrediam, quer dizer, evoluíam para melhor. Nem sempre. Então ele fazia uma crítica em cima disso, aí ele era muito favorável a uma sociedade democrática, aí baseada no respeito e na igualdade entre as pessoas e na igualdade perante a lei, né, de todos. Defende a soberania popular, quer dizer, o povo como o mais importante de um governo, não era o rei ou o governante, mas sim o povo que esse governante governava. Claro, é óbvio de se imaginar que ele foi perseguido e condenado pelas obras dele, e a ideia do contrato social, que é extremamente importante, foi dele, que foi divulgada, né, publicada por ele em 1762, que dizia o seguinte, né? Essa ideia do contrato social determinava que todos os indivíduos nascem com direitos que não lhe podem ser tirados, como o direito à vida, à propriedade e à liberdade. E caso os governos não cumpram, né, não cumprissem sua parte no contrato, o povo tem o direito de se rebelar contra esse governo e destituí-lo. Quer dizer, destituir um governo é tirar do poder. Você tira aquele governo do poder e coloca um outro do seu interesse, né, que tenha sido idealizado pelo povo. Isso aconteceu em várias independências aqui da América. A Revolução Francesa, a gente já falou, se pautou nisso. A independência, né, que eles, lá nos Estados Unidos, que eles chamam de Revolução Americana, também foi a partir disso. Porque eles consideravam que os governos não estavam ali atendendo mais a necessidade do povo, que não respeitavam esses direitos, né, que não podiam ser tirados,
que não respeitavam o direito à vida daquelas populações, da propriedade, da liberdade. Então eles pensaram, se é para ter um governo desse, para quê, né? A gente não precisa de um governo assim, a gente quer um outro governo que garanta, que atenda às nossas necessidades, que garanta uma vida melhor para o povo. E aí eles começaram. A Revolução Francesa foi por conta disso, quer dizer, eles tiraram o rei e colocaram uma república ali, né? Os Estados Unidos também, eles lutaram pela independência, quer dizer, tiraram os ingleses do comando e os próprios cidadãos ali dos Estados Unidos, né, assumiram o controle do país, e em vários países aqui da América aconteceu isso também. Então é uma ideia extremamente importante para a gente pensar se os nossos governos têm de fato agido, né, em prol nosso, em prol da população, daqueles que eles governam. Então, o nosso governo atual, seja ele o federal, né, na figura do presidente da República, no governo estadual, aí na figura do governador, municipal, na figura do prefeito, quer dizer, eles têm garantido esses direitos para nós, uma vida digna, a propriedade, a liberdade, eles têm se preocupado com as nossas necessidades? Fica a pergunta para cada um pensar, né? Então, pelo contrato social, se a resposta for não, a gente teria o poder de destituir esse governo aí, né? Tirá-lo fora e colocar um outro que atendesse melhor a nós. E aí, por último, né, a gente fechar aqui o Barão de Montesquieu, que viveu 55 mais 11, 66 anos também, né? Assim como o Rousseau. E aí, quer dizer, ele escreveu esse livro aqui, né, O Espírito das Leis, em 1748, e aí ele criticava fortemente essa monarquia absolutista, né, que controlava tudo, que julgava, que criava lei, que assinava a lei. Então, para ele, aí, o ideal era ter esse sistema tripartite. Porque para ele, com o sistema tripartite, ia ter uma garantia de um equilíbrio do Estado, né, do governo e a liberdade dos seres humanos. Quer dizer, esse sistema tripartite seria mais possível de garantir a liberdade para as pessoas que ele governava. E a ideia era qual? Dividir o poder do rei em três: o executivo, o legislativo e o judiciário. Aqui está falando que é cada um, né? Eu não vou chegar a comentar diretamente, vocês podem ler aqui, então não precisa eu ficar falando. Porque, para ele, e para vários outros filósofos iluministas que apoiaram essas ideias dele também, tudo isso, quer dizer, do poder executivo, de executar as leis, tal, né, a questão das finanças, de administrar os negócios públicos, o poder legislativo, que era criar e votar leis, né, o poder judiciário, que é julgar as infrações contra a lei, tudo isso ficando na mão, na figura de uma pessoa só, poderia ser extremamente complicado. Então não haveria justiça, porque ela julgaria justamente com as ideias dela, já que ele que criava tudo, que comandava tudo. Então deixar tudo isso na figura de uma só pessoa, além de exaurir aquela pessoa, seria extremamente difícil ter que fazer tudo isso. A pessoa também ela poderia fazer juízos que não fossem os mais adequados, justamente porque ela possui todo o poder. Então ela manda e desmanda. E isso não era interessante. Então, interessante seria dividir esse poder para que não... A gente não pode dizer que não corre esse perigo, né? Mas que esse perigo da injustiça fosse diminuído. Então, dessa maneira, uma pessoa só não teria tantos poderes assim. Esse poder poderia ser diluído e ser praticado por várias pessoas para tentar diminuir essas injustiças e garantir esse equilíbrio do Estado e a liberdade dos seres humanos. Certo? O sistema tripartite que a gente tiver até hoje no Brasil é assim, né? A gente tem poder executivo, como está dizendo aqui, né, com o presidente da República, os governadores, prefeitos, tem o poder legislativo, que tem lá em Brasília, na capital dos estados também, né, nas cidades, cada cidade tem o seu poder legislativo ali com seus vereadores. A gente tem as várias instâncias do poder judiciário, né, como o STF, que é a corte máxima aqui do Brasil, né, são os juízes mais importantes, tem o STJ, enfim, tem os tribunais de justiça, os fóruns. Então, a gente vê que isso ocorre na maior parte dos países do mundo, na imensa maioria, aliás, até hoje. Então, são ideias desenvolvidas há alguns séculos que permanecem até hoje por ainda serem consideradas como
as mais garantidoras, digamos assim, de liberdade e de parcialidade, aliás, de imparcialidade, né? Para que nada seja muito parcial e favoreça um ou outro, né? Então, a ideia da imparcialidade, eles consideram que o sistema tripartite seja o mais interessante para que isso aconteça, certo? Então, fiquem bem, se cuidem, nos vemos nas próximas aulas. Nos vemos ou nos falamos. Valeu, até a próxima, gente. Tchau, tchau.